Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, pela oportunidade que estamos tendo. Pedimos o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre estão a nos intuir, nos orientar, que possamos, neste momento em que estaremos juntos aqui ao nosso irmão Rogério, recebermos as informações necessárias que tanto nos ajudam na nossa evolução, baseados na doutrina dos Espíritos do Mestre Jesus. Que assim seja, Mestre querido, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, o nosso amigo e irmão Rogério, falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Rogério. Esse tema, bem-aventurados os pobres de espírito, foi o primeiro tema que eu falei numa casa espírita, isso talvez há 30 anos atrás. Primeira palestra que eu fiz foi lá no Caminheiros do Bem, em Olaria, e foi a primeira palestra que eu fiz fora da casa espírita, que eu frequentava, né, como visitante a outra casa espírita. Então eu tenho um carinho muito grande por esse tema e me encantei desde aquela época por esse capítulo, né? Nós estamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e hoje, no dia a dia, nos anos aí, já no terceiro milênio, né, 2021, findando, se nós usarmos a expressão que fulano é pobre de espírito, certamente essa colocação será compreendida de forma pejorativa, de forma negativa. E eu trago ali, logo no começo dessa colocação de Jesus, uma assertiva, a colocação correta, o que Jesus queria dizer com o termo. Porque hoje, como eu disse, se você usar a expressão, você pode não estar fazendo uso dela nesse sentido, mas certamente as pessoas que ouvirão, a ouvirão, na sua grande maioria, de forma pejorativa, de forma negativa, de forma a denigrir a imagem daquele que está sendo mencionado. E aí eu copiei lá do Evangelho, por pobre de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. E em sequência ele diz, os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Quando eu li pela primeira vez essa colocação e esse capítulo específico no Evangelho, eu fiquei impressionado, né? Porque mostra-nos como é difícil, como é importante que nós tenhamos coragem de rever os nossos valores. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer no início de um dos parágrafos da grande introdução do Livro dos Espíritos, quase um tratado filosófico à parte do livro, ele vai dizer, quem de nós não defende com unhas e dentes os seus sistemas, os seus sistemazinhos? Então, como é difícil você ser pobre de espírito no sentido a que Jesus atribui ao termo, de você ter coragem, ter capacidade, ter abertura mental para rever os seus valores, as suas verdades, os seus paradigmas. Quando chegamos na casa espírita, normalmente, nos primeiros tempos, né, nos primeiros dias, quando começamos a lidar com a doutrina espírita, esse sentimento de ser bem-vindo à doutrina espírita, ele é muito interessante e algumas pessoas citam isso de forma grave para ter se fixado na casa espírita. Olha, eu fui tão bem recebido, nossa, eu estava precisando tanto, as primeiras vezes que eu fui lá, me acolheram realmente, me apresentaram a casa, me mostraram, me apresentaram a todos, uma atitude bastante diferente de outras denominações religiosas. Mas de um tempo para cá, o próprio movimento espírita vem sofrendo também com isso, né? Então, vou falar ali antes da pandemia, porque agora, de 2 anos para cá, né, de 2020 para cá, nós estamos vivendo uma situação bastante incomum para os dias aí do movimento espírita. Mas antes disso, nós estávamos conversando aqui agora das casas lotadas, onde você tinha palestras aqui com 140, 150 pessoas. Lá no Bezerra de Menezes, aos sábados, 160, 150, 180 pessoas às vezes, a ponto de nós termos que montar uma sala ao lado, lá no fundo da casa espírita, e transmitir simultaneamente a palestra.
E nós percebíamos naquele momento que muita gente chegava à casa espírita pela primeira vez, não retornava a segunda e ninguém sabia quem era. Porque o movimento realmente estava muito grande. E aí eu volto a Kardec, quando ele recomenda lá na montagem do centro das casas espíritas, dos núcleos de estudo da doutrina espírita, ele recomenda que o interessante seria que esses núcleos fossem pequenos, para desenvolver entre as pessoas que estão ali um sentimento de fraternidade, de irmandade, de pertencimento, né? Pertencimento. Por quê? Porque os estudos da doutrina espírita são longos, são difíceis, principalmente num país como o nosso, onde, né, nós não temos tradicionalmente o costume da leitura. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem, olha, eu não consigo ler muito, eu começo a ler, me dá sono, né? Para o sono eu já descobri uma solução, é só ler em pé, né? Caminhando, ler em pé, que o sono não chega, não tem jeito de dormir lendo em pé, né? Ou de pé. Então, nós estamos tendo uma segunda oportunidade, quando as casas estão retomando as suas atividades, de nós voltarmos a receber as pessoas de forma diferenciada, de forma a direcioná-las diretamente para as reuniões de estudo e de conhecimento mais profundo da doutrina espírita. As casas lotadas, o movimento espírita agitado, muito procurado, muito demandado, ocasionou que muita gente lidou com o espiritismo durante muitos anos de forma superficial, sem fazer com que esse relacionamento se aprofundasse. Viveu um pouco na superfície desse movimento e acabou construindo um conhecimento da doutrina espírita que não diz realmente, ou não condiz com a verdade, ou não condiz com as obras fundamentais do senhor Allan Kardec. Mas retornando ao nosso tema, né, de sermos bem-aventurados, desculpem, gente, o meu controle aqui está do lado errado. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E aí eu vou ler de novo o primeiro trechinho. Por pobre de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Nós somos bem-vindos à casa espírita, mas para conhecer a doutrina espírita, e quando iniciamos esse conhecimento com a doutrina espírita, nós nos defrontamos com um grande gigante da alma humana, que é rever os nossos valores, rever as nossas verdades. Nós normalmente estamos vindo de outras denominações, de outras escolhas religiosas, e ao chegarmos na casa espírita e começarmos a lidar com a doutrina espírita de forma mais profunda, temos a necessidade, somos compelidos a rever os nossos valores, e aí é preciso ter coragem, porque nós vamos encontrar pessoas no movimento espírita, já com 10, 15, 5, 10, 15 anos, lidando dentro da doutrina espírita, mas que não conseguiu abrir mão ou abandonar os preceitos da religião antiga, ou da escolha, né, que antecedeu a escolha da doutrina espírita. E esse corajoso, esse pobre de espírito, é necessário. Essa pobreza de espírito de você colocar os seus valores, os seus conhecimentos, as suas verdades de lado e abrir a porta, mesmo que de forma curta no começo, né? Ou entreabri-la no começo, para olhar essas novas luzes da doutrina espírita, essa nova proposta, e compará-la com aquelas que você tinha. Sem essa pobreza de espírito, nós vamos continuar aprisionados. E é o que eu disse, nós vamos encontrar pessoas lidando com a doutrina espírita há muitos anos, mas que não conseguiram substituir aqueles valores que foram construídos por herança familiar, né? Desde crianças fomos levados àquela religião, e mais tarde fomos convidados a ir para a doutrina espírita por algum motivo. As pessoas têm essa dificuldade. Continuam católicas, continuam protestantes, frequentando a casa espírita. Não tem nada demais, até porque Kardec diz lá no começo
da codificação, de que era muito comum pessoas de outras religiões estarem frequentando a Associação de Estudos, né, Espíritas lá de Paris. E que isso não tinha nenhum fato ou nenhum ponto negativo. Mas eu percebo e convido a vocês para nós pensarmos que talvez essa mudança não ocorra pelo simples fato do desconhecimento das propostas, da dificuldade de entendermos as propostas. Porque para que essas propostas cheguem até nós de forma compreensiva, para que nós consigamos realmente interiorizar essas propostas da doutrina espírita, é necessário que nós estejamos dispostos. É necessário que nós estejamos abertos para que essas novas ideias se incorporem, se aproximem de nós e façam um contraponto com aquilo que nós acreditávamos, com aquilo que nós criamos, com aquilo que nós realmente aprendemos e sedimentamos dentro de nós. Eu, lá há uns 30 e poucos anos atrás, eu devia ter ali uns 24, 25 anos de idade, talvez até um pouco menos, né? Eu vim aqui nessa casa espírita, aqui domingo, às vezes, para sair daqui e fazer a campanha do quilo. Isso há 30 e poucos anos atrás, eu já frequentava a doutrina espírita e foi necessário para mim rever esses valores, rever os valores que eu tinha até ali, para começar a incorporar os valores da doutrina espírita. E a gente percebe que existe uma forma bastante didática, bastante pedagógica, é nós conhecermos, né, os princípios básicos da doutrina espírita, onde ela está realmente sediada, onde ela está baseada, né, os princípios básicos, a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, a imortalidade do espírito, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Esses são as vigas, né, as colunas mestras da doutrina espírita. É necessário que nós comecemos a compreendê-la, porque esse primeiro ponto, a existência de Deus, ela é uma nova proposta sobre as luzes da doutrina espírita. Ela fortalece a proposta cristã, onde Jesus nos traz há quase 2000 anos a proposta de nós nos olharmos, nos percebermos e nos aceitarmos como todos sendo irmãos. Como Deus único, Pai de todos, justo, bom para com todos. Um amor equânime, um amor uníssono, perfeito. Parece uma coisa simples, mas não é, né? Eu até brinquei aqui outro dia, numa palestra, num domingo, eu brinquei que nós gostaríamos que quando nós fizéssemos a nossa oração, Deus parasse o universo para nos atender. Mas como dizem os Espíritos, as preces servem normalmente, e na grande maioria das vezes, para abrir os nossos canais mentais, para que nós compreendamos a necessidade daquilo que estamos passando e encaremos estas propostas como um grande desafio, possível de ser vencido, e não como uma retaliação ou como um processo de punição, mas sim a consequência lógica precisa das nossas próprias ações, a cada um segundo suas obras. E essa é a grande representação da justiça divina. Quando nós conseguimos compreender e olhar para Deus na visão espírita, na visão proposta por Kardec, nós realmente teremos uma visão diferente da nossa estada aqui encarnados e da nossa existência como espíritos, né? Kardec diz assim: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Allan Kardec. Essa visão de Deus, ela parece também fácil de ser percebida, mas não é. Fácil de ser interiorizada, fácil de ser assimilada, mas ela não é. Porque nós trazemos dentro de nós ainda os resquícios do Deus único, do Deus particular, né? Do Deus de um povo, do Deus dos privilegiados, do Deus dos escolhidos. E ainda não conseguimos absorver aquela proposta de Jesus, de sermos diante de Deus todos iguais, de termos as mesmas oportunidades, e quando
a doutrina espírita nos diz que as leis divinas serão escritas ou estão sendo escritas na nossa consciência, essa é a grande libertação do espírito humano. Porque quem nos julga, quem nos cobra, quem nos faz caminhar, quem nos faz evoluir é a nossa própria consciência, submetida às leis naturais, às leis universais, igualitárias para todos, igual para todos, sem distinção. Sem distinção. Nossas vidas estiveram nas nossas mãos, esta vida está nas nossas mãos e as futuras estão sujeitas, conhecendo a doutrina espírita, de nós as programarmos, de nós as escrevermos de forma diferenciada, agora sobre a orientação da doutrina espírita, essa nova forma de ver a proposta cristã. Essa existência de um Deus diferente, é o primeiro ponto da doutrina espírita. Assim, o segundo, como nós colocamos lá, a imortalidade da alma, uma coisa também que, a princípio, se nós fizermos uma enquete, se perguntarmos, todo mundo acredita na sobrevivência da alma. Mas nós acreditamos na sobrevivência da alma de forma diferenciada. Todos nós, desde crianças, estamos convivendo com esses valores. Quando eu morrer, vou para tal lugar. Ó, a vovó partiu, foi para tal lugar. A tia partiu, fulano partiu, mas está vivo, ele está conosco. Vamos orar para ele. Mas essa diferença da destinação, ela é muito importante. E essa compreensão da imortalidade do espírito ou da alma, ela é tão tênue, tão escassa e possível de ser esgarçada, que nós ainda temos o grande gigante da alma chamado morte, né? Nós ainda tememos, nós ainda não conseguimos racionalizar, né, esse instinto de sobrevivência, porque muitas vezes nós tememos a morte e é importante que nós a temamos para a perpetuação da espécie, para a sobrevivência da espécie. Se nós não tivéssemos medo, nós sairíamos daqui e atravessaríamos a avenida aqui sem olhar para o lado, né? Então ela é importante, mas a doutrina espírita faz com que nós racionalizemos esse processo. Compreendamos que essa sobrevivência é definitiva e que nós já sobrevivemos a esse processo inúmeras vezes. E aí vem o terceiro ponto, a reencarnação ou a pluralidade das existências, sucessivas e progressivas, sempre numa crescente, sempre num processo progressivo, né? Nós sempre estamos caminhando para o melhor. Amanhã nós seremos melhor do que somos hoje. Depois que estudarmos, depois que agirmos positivamente, fazendo um balanço das nossas relações, das nossas ações, nós estamos gradativamente melhorando. Não tem como, né? E as reencarnações também é um conceito que a princípio parece ser fácil de ser absorvido, de ser aceito. Mas eu costumo brincar que se você pergunta à pessoa, você acredita na reencarnação? Sim, acredito. Você acredita que você já reencarnou várias vezes? Sim, eu acredito. E aí já fica mais complexo o negócio. Mas você acredita que você já morreu várias vezes? Porque para ter renascido e ter encarnado várias vezes, se faz necessário que nós tenhamos morrido várias vezes. E esse morrer várias vezes é muito difícil, se você realmente racionalizar, porque muitos de nós, e a grande maioria de nós, ainda temos a morte como um fator destruidor, desagregador e aniquilador da vida. Quando o Espiritismo vem e nos traz que somos hoje fruto de inúmeras reencarnações, de incontáveis reencarnações, de que já passamos pelo processo da morte inúmeras vezes e não fomos aniquilados como espírito, de que sobrevivemos em estados alternados entre encarnado e desencarnado, encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados, mas vivos,
construindo através dessas inúmeras experiências reencarnatórias a nossa individualidade, construída por inúmeras personalidades. Cada vez que aqui eu chego, cada vez que aqui eu reencarno, eu abraço, construo uma nova personalidade, o Rogério. Mas quando eu retorno para o estado de espírito errante, para o estado de espírito, eu agrego todas as experiências anteriores. Por isso, a nossa visão fica mais ampla, o nosso entendimento melhora, a nossa disposição e coragem para enfrentar os desafios numa próxima encarnação se fortalecem. Né? Porque a gente ouve, por exemplo, eu tenho dúvida sobre reencarnação, porque se eu pudesse escolher uma outra vida, eu não ia escolher essa, eu ia escolher uma muito melhor. Mas quando nós estamos na espiritualidade, nós não temos o corpo físico. E aí só isso já nos faz pensar de forma diferente. E além disso, nós temos acesso às nossas anteriores experiências, à orientação dos nossos amigos espirituais para aquilo que é melhor e necessário para nós. Então nós nos enchemos de coragem, ganhamos uma outra e temos naquele momento uma outra noção de tempo, e aceitamos um desafio, um novo desafio bom, positivo e necessário para nós. Mais um valor, mais um conceito da doutrina espírita. Comunicabilidade dos espíritos, né? Também é um fator. Você acredita? Lógico. Eu já vi lá o Chico psicografando com a mão um livro, com a outra, ditando o outro livro. Eu já conheço a tal de psicografia, psicofonia, tipologia, e a gente lida com essa comunicabilidade dos espíritos, mas se você está no quarto e um barulho estranho acontece na sala, a gente faz toda a força do mundo para não acreditar na comunicabilidade dos espíritos. Se um calafrio corre a nossa coluna de cima a baixo, num local escuro, você reza para que a comunicabilidade dos espíritos não seja verdade. Eu já ouvi de pessoas muito queridas e amigas que eu falei, mas aqui, ela está aqui. Não, pelo amor de Deus, aqui não. Morreu, morreu. Os mortos lá e nós aqui. E os espíritos nos dizem que nós nos acotovelamos, encarnados e desencarnados, que há uma interpenetração desses dois mundos, que não tem lá e aqui, que não tem em cima e embaixo, né? E esses valores só são absorvidos e só serão absorvidos por nós de forma gradual, lenta, gradativa. Esses conceitos e esses valores vão sedimentando, né? Eu contei aqui outro dia que durante 30 e poucos anos eu lidei na casa espírita sem perceber de forma ostensiva a presença dos espíritos. Nunca, nem um arrepio, nem um calafrio, nada. Teve uma época que eu comecei a desenhar nas reuniões mediúnicas, mas os desenhos eram tão ruins depois, no meu julgamento, depois das reuniões, que eu parei. Interrompi o processo, eu mesmo. E de uns tempos para cá, 2, 3, 4 anos talvez, comecei a me relacionar com os espíritos. 30 anos para despertar um resquíciozinho de mediunidade, um arremedo de mediunidade. 30 anos na casa espírita, 30 anos estudando a doutrina espírita. Eles estão vivos. E se estão vivos, tem toda a técnica, todo o know-how de como funciona o corpo físico. E eles podem influenciar-nos através do seu perispírito, uma interligação entre o nosso perispírito e o deles, e eles podem se manifestar através do corpo do médium. Algumas pessoas especiais, com algumas características físicas especiais. Pessoas normais, como nós conhecemos pessoas que escutam muito, que veem muito, que têm uma inteligência diferenciada, que têm alguma característica diferenciada, existem algumas
que têm uma sensibilidade diferenciada, uma facilidade de desprendimento e afastamento do seu próprio perispírito, permitindo a manifestação de um outro espírito. Um processo comum, natural, né? Esse é a quarta coluna ali dos princípios básicos da doutrina espírita. E a quinta, né? Pluralidade dos mundos habitados. Esse é o que eu mais tenho medo. A relação com os espíritos não me causam estranheza, mas esse me causa estranheza. Porque a pessoa que está vindo na casa espírita pela primeira vez, ouve o orador dizer que tem vida em todos os planetas, ele cutuca o parceiro que trouxe ele, o companheiro de palestra, e diz: eu não falei que eles são loucos? Não tem. As naves já foram lá. Os cientistas já provaram que não tem. Como é que tem? Então é necessário estudar. Porque nós queremos encontrar nos outros planetas vida igual a que tem aqui na Terra. Aí a doutrina espírita vem de forma clara, tranquila, e nos explica que a vida aqui tem a característica desse mundo. E que nos outros mundos terá a característica necessária à sobrevivência naqueles mundos. Ah, mas então eu não vou ver, então não tem vida. Tem vida. Porque nós falávamos agora mesmo da comunicabilidade dos espíritos. Eles estão vivos, muitas vezes e na grande maioria das vezes estão próximos a nós, e nós não damos a mínima, na grande maioria das vezes, a não ser aquelas pessoas que desfrutam de uma especial sensibilidade. O mentor espiritual do orador, às vezes, está próximo ao orador, porque enquanto o Abel fazia a prece, eu bati um papo com ele, convidei a ele para estar aqui comigo. Você sabe que eu estudei, mas fez uma confusão aqui dentro, é muita informação. Então você tem que vir dar uma colada aqui para organizar tudo isso e fazer com que esse monte de informação faça algum sentido. E às vezes, nós que nos colocamos à frente do público, às vezes nós nos surpreendemos com a facilidade da construção das frases, com a lucidez do raciocínio. E a gente percebe, depois de alguns anos, claramente, que é uma ajuda exterior, que é um processo exterior. Isso não tira o mérito daquele que estuda, né? Porque aquele que estuda, ele passa por dois processos interessantes como goleiro de futebol. Né? Se o time ganha, todos os louros e todas as glórias para o centroavante, para quem marcou os gols e para quem está lá na frente. O goleiro é esquecido. Se o time perde, a culpa é dele. Então, quando você faz uma palestra bem legal, as pessoas dizem: hoje você estava inspirado, hein? Quando a palestra não sai boa, você fala assim: foi legal. Ou seja, hoje você estava sozinho, foi aquela lenga-lenga mesmo, normal de sempre, né? Então, se nós transformarmos esses conceitos da doutrina espírita numa coisa simples, leve, tranquila, boa de ser absorvida, nós vamos nos deparar com esse negócio aí que os espíritos nos propõem. Vida em todos os mundos. Todos os mundos. Deus não criaria nada sem utilidade. Mas e aqueles estéreis? Mundos transitórios, mundos de repouso, estações de refazimento. Tudo tem utilidade no universo, tudo. E nós vamos encontrar vida aqui, como eu disse. Do meu lado, talvez, tenha vida, uma pessoa desencarnada, me ajudando na palestra, e nós não estamos vendo, e ele está aqui, vivo. Tem vida em outros planetas, existem isso, e nós somos uma só humanidade também. Né? Nós temos aquele valor de que o extraterrestre é uma outra... Não, somos todos humanidade, saímos todos da mão do mesmo Criador, moramos na mesma casa. Né? Isso é um grande conjunto habitacional, onde o planeta Terra é um dos apartamentos desse conjunto, grande conjunto habitacional, que é o universo. Então, se nós começarmos a trazer esses conceitos para perto da gente de forma mais lúdica, mais descontraída, mais leve, sem o religiosismo
que muitas vezes se coloca o peso da religião, né? A doutrina espírita é religião por consequência. Você começa a buscar a parte filosófica, a se perguntar, a compreender as coisas, entender cientificamente como funciona, como existe. E essa mudança, essa compreensão faz com que seja necessário rever os valores morais. E aí entra o conceito da religião espírita. Não como as outras religiões. Qual a sua religião? Agora eu sou espírita. Mas você conhece a doutrina espírita? Não, agora eu resolvi que eu vou ser espírita. Não, você vai ser espírita a partir do momento que você compreender a doutrina espírita. Porque ela é reação, né? E não uma escolha. Simplesmente, da agora em diante, eu sou espírita e continuo a pensar como pensava antes. Ser espírita faz-se necessário que nós comecemos a buscar esse aperfeiçoamento, esse melhoramento, nos esforçarmos para caminharmos de forma mais leve, mais tranquila, e não mais para agradar a Deus, mas para o nosso próprio benefício. A partir do momento em que eu começo a escrever, eu me proponho a escrever a próxima encarnação de forma diferente, mais leve, quem é o beneficiado? Sou eu. E quando eu mudo e quando eu me transformo, consequentemente, naturalmente, você começa a transformar aqueles que estão ao seu redor, o local e o meio onde você está inserido. E aí nós vamos ter realmente uma transformação global. E aí nós chegamos nos 5 pontos básicos da doutrina espírita, mas eu vou retornar ao grande gigante da alma humana, que é a morte. É a morte. Nós ainda nos relacionamos com ela de forma medrosa, assustados. Eu vou contar uma história que tem muitos anos, talvez, que eu não conte essa história. É uma história de um escritor inglês, mas de origem oriental, Somerset Maugham, o nome do autor. E ele conta a história em relação à morte, dizendo, e naquele estilo bem orientalista, bem lúdico, bem infantil, bem fantasiado, né? Então ele diz que nas proximidades de Samara, nas proximidades de uma cidade onde hoje é o Irã, o Iraque, por ali, um jovem senhor todo dia se dava ao luxo de mandar um dos seus funcionários à praça, onde havia uma feira todos os dias, e comprar óleos, ervas, que esse funcionário trazia logo à alba, a primeiros raios do sol, preparava o banho desse senhor e ele, ao despertar, tomava o seu banho matinal, de forma tradicional. E todo dia a vida caminhava de forma gostosa. Esse homem levantava, esse funcionário, esse servidor, ia até a praça de Bagdá, comprava os produtos, retornava, preparava o banho do seu amo, o servia, todo dia. Até que um certo dia ele levanta de manhã, vai à praça, e quando ele dobra a esquina que deveria lhe levar até a barraca tradicional de suas compras de todas as manhãs, ele topa com uma figura enigmática, a morte. E ele, no primeiro momento, não teve dúvida, era ela. Mas reza no Talmud, no livro sagrado, de que se a morte vier nos buscar e não nos encontrar, se nós conseguirmos naquele dia fugir dela, nos evadirmos, 10 anos de moratória nos é concedido. E ele paralisa diante da morte. E a morte, como forma de chacinar a alma daquele que ela encontra, leva as mãos negras, dedos longos, ao bolso interno da túnica e de lá retira um caderno, negro, logicamente. Abre, ainda olhando fixamente para aquele homem congelado pelo medo, ela também surpresa pela sua presença, e passa o dedo pelas linhas até encontrar o nome dele. Mas quando ela retorna,
o seu olhar já não o vê mais. Ele havia aberto desabalada correria de volta para casa. E retornando à casa do seu amo, busca-o, desperta-o antes da hora combinada e diz: sou-lhe um servidor fiel. Conceda-me o ginédrio, o animal mais veloz da fazenda, para que eu me esconda, para que eu fuja da morte. Ela veio me buscar. Se o Senhor me conceder isso e 10 anos me forem dados a mais, eu serei o servo mais fiel. Me empreste um animal, porque eu fugirei aqui de Bagdá, irei me esconder em Samara, até que ela desista de me procurar. E retornarei assim que vocês mandarem me avisar que não há mais perigo. O jovem amo, meio constrangido pela surpresa, era justo, lhe concede o animal e ele foge em direção a Samara. As horas foram passando, o jovem senhor não tinha tomado o seu banho de todas as manhãs, resolve ele mesmo ir até a praça. E também ele, ao dobrar a esquina, se depara com a morte. Mas a reação foi totalmente diferente. Ele era um homem destemido, um homem justo, um homem bom. E ele olha nos olhos da morte e a morte interrompe os seus passos e ele diz: mas como? Pela segunda vez a senhora interrompe os meus passos num único dia. E a morte se surpreende e diz: mas como? É a primeira vez que nós nos encontramos? Como pode ser a segunda? Hoje pela manhã, quando o meu servidor veio aqui buscar os produtos para o meu banho, também encontrou. Ela, sim, eu me encontrei realmente com ele. E ele se assustou muito com a minha presença, e eu também me surpreendi com a sua presença, com a presença dele junto a mim. Porque, como o senhor pode observar, novamente retira a caderneta e mostra ao senhor, Ângela. Reza aqui entre os que vão junto comigo hoje, ou que eu devo levar hoje, o nome dele. Mas eu me surpreendi muito com a presença dele aqui na praça de Bagdá, porque o nosso encontro está marcado para hoje à tarde em Samara. Pois é, pessoal, aí o Salmo 7 Morra termina dizendo assim, que nós vamos ao encontro da morte onde nós menos esperamos, e ela sempre nos aguarda onde nós vamos. É uma forma de nós olhar, vai acontecer, com medo, sem medo, com temor, com paralisação, com arrepio, apavorado. Vai acontecer, nós sabemos disso desde que começamos essa caminhada. E lá no fundo das nossas almas, na nossa individualidade, nós temos certeza que vai acontecer. Mas mesmo assim nós a tememos. Então é necessário racionalizar. Impostergavelmente, portanto, o compromisso que temos todos nós, desencarnados e encarnados, de estudar e divulgar o Espiritismo nas bases nobres com que nulo apresentou Allan Kardec. Então é imprescindível, é impostergável que nós, espíritas, nos coloquemos à disposição de estudar essa doutrina espírita. São só 5 obras. Mas tem 6, Rogério, é porque eu trouxe ali, né, de bônus ali o que é o Espiritismo para aqueles que estão começando realmente, que não conhecem a doutrina espírita. O senhor Allan Kardec teve a delicadeza, a gentileza de escrever um livro, o que é o Espiritismo. E ele diz na sua introdução que a intenção dele era que aqueles que se interessassem pela doutrina fizessem a leitura. É um opúsculozinho que dá para ler em um dia, 2 dias. Ele diz que a proposta dele ali, o resumo, é para que nós que queiramos conhecer a doutrina espírita possamos ler e no final escolher. Vou em frente ou não? Continuo a estudar ou não? Se você passar nesse teste e quiser continuar, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, e a Revista Espírita está lá nos aguardando com 136 fascículos, 12 livros, para tirarmos dúvidas e vermos as experiências do senhor Allan Kardec, as cartas que ele recebia, as cartas que ele respondia. Esta é a única forma de conhecer a doutrina espírita, através das obras fundamentais. Domingo retrasado, eu acho, quando eu falei aqui na casa no domingo, eu disse, eu não gosto de apostila,
tem uma certa reserva extrema, né, para não falar raiva de apostila. Porque a apostila é a releitura, é a interpretação das obras fundamentais por uma outra pessoa. Se eu tenho as obras fundamentais, por que eu vou ler Kardec segundo o Rogério? Por que eu vou ler Kardec segundo a comissão do CERJ? Não sei. Não, para que vá direto à fonte. Vá direto aos originais. Pega a tradução do professor José Herculano Pires, uma linguagem mais palatável, né? mais fácil de ser apreciada. Né? Às vezes você começou lá pelas traduções do professor Guilom Ribeiro, começo do século XX, uma linguagem mais empolada, onde se faz necessário o tempo todo um dicionário do lado. Pega essas traduções do professor José Herculano Pires ali, ó, e vá tranquilo. Conheça a doutrina espírita na forma e na ordem que ela foi estruturada, porque um livro vai dando sustentação para o próximo livro e é fácil, não tem idade, não tem nada, exigência nenhuma. No interior da França, logo depois da codificação, os trabalhadores eram quase todos analfabetos. E Kardec relata que aqueles que sabiam ler, nos serões, nas fábricas ou após o trabalho, lia para aqueles que não sabiam ler. E as pessoas conheceram a doutrina espírita. Então ela é possível de ser absorvida, mas tem que ser dessa forma leve, descontraída, sabe? Sem o religiosismo, sem aquela coisa. Ah, meu Deus, os espíritos. Ah, Jesus. Não. É uma relação tranquila, de amizade, né? A gente às vezes estabelece uma relação com Jesus, uma relação totalmente desigual. Eu gosto muito de uma passagenzinha dos evangelhos, né, para descontrair, que diz assim que eles estavam pescando, Pedro e mais alguns estavam pescando, e baixou uma bruma, uma cerração, né, sobre o lago. Mas de repente eles percebem ao longe que alguém vinha andando sobre as águas em direção ao barco. E Pedro, olha só o que está escrito nas Escrituras, e Pedro grita: quem vem lá? Temeroso de quem estaria vindo. Quem está vindo aí? Gente, quem poderia ser? Quem Pedro conhecia que andava sobre as águas? Vocês conhecem alguém que anda sobre as águas? Só podia ser Jesus. Só podia ser Jesus. E quando eles estão voltando de Betânia, eles passam em frente à figueira e Pedro fala assim: Senhor, 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 olha lá a figueira que você amaldiçoou ontem. A relação deles era de proximidade, sem hierarquia. Ele era o professor que saía com os alunos passeando e ensinando. 3 anos de curso intensivo, dia e noite. Internato, carga de ensino integral. Está vendo a figueira? É assim. Olha, está vendo ali o pobre? Está vendo ali, ó? Aqui, eu vou curar esse pessoal aqui, mas não vou curar todo mundo não, vou curar só aquele, está vendo? Porque esses aqui chegou a hora. Já está na hora. Então era uma relação íntima, próxima. Isso fez com que esses homens rudes, simples, se transformassem. A velhice desses homens ou a maturidade desses homens mostram homens fazendo aquilo que Jesus fazia. Aquilo que espantava eles no começo, curando, fazendo e acontecendo, no começo assustava eles e chamava a atenção. No final eles mesmos faziam. Então a gente se depara com algumas frases dentro da doutrina espírita assim, ó: a crença no espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje está melhor do que ontem. Aqueles homens simples que caminharam com Jesus durante 3 anos, lá no final, curavam como Jesus. Colocaram em prática todos os ensinamentos. Mas foram necessários anos, décadas, muitos anos, para que eles se transformassem.
para que eles incorporassem aqueles valores. E a gente quer se transformar de uma hora para outra, né? A gente vai 5 vezes na casa espírita e fala, sou espírita. É complexo essa transformação, ela é muito íntima, ela é muito profunda, né? Ela é muito profunda. E a gente não pode também acreditar ou se deixar levar pela vaidade, pela intolerância e achar que o espiritismo é o único caminho, é a única solução. Não. Até porque essa solução só existe há 164 anos. Ela conta a partir do dia 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que nem é essa que nós conhecemos, com 1018 questões. Ela tinha 500 e poucas questões, a primeira edição. São 164 anos de doutrina espírita. Essas luzes novas sobre o cristianismo, sobre o evangelho, sobre as propostas, peripécias e aventuras de Jesus, que nos encantam. E com o espiritismo a gente olha para isso de forma diferenciada e percebe claramente que é capaz de incorporá-la, de absorvê-la, de interiorizá-la. Eu disse sexta-feira numa palestra em Cordeiro, lá no Centro Espírita Paiva Júnior, que a casa espírita, às vezes, comete um equívoco. Nós chegamos na casa espírita e aqueles que já estão na casa espírita rapidamente nos buscam para o trabalho. Se você observar a doutrina espírita de forma mais próxima, mais profunda, não deveria ser feito. Deveríamos sim direcionar as nossas energias para trazer essas pessoas para o estudo, para dentro da doutrina espírita, para o mergulho mais profundo, para a interiorização da doutrina espírita. Porque quando compreendida, quando assimilada, quando interiorizada, ela faz com que fermente dentro de nós uma insatisfação com a situação vigente e nós buscamos o trabalho. Quando você compreende o evangelho sobre as luzes da doutrina espírita, você busca o dirigente, busca o padre, busca o pastor, busca o líder religioso e pergunta onde você pode atuar. Porque esta é uma reação do entendimento da doutrina espírita. Você deixa de caminhar sozinho e passa a caminhar norteado pela proposta de Jesus, de que todos somos irmãos e estamos no mesmo caminho. Eu tenho usado esse vídeo, todo final de palestra, para que a gente possa, diante da grande proposta de estudar, conhecer, interiorizar, implementar a doutrina espírita nas nossas vidas, nós nos lembremos de como esse planeta, de como esse mundo é bonito. E como a gente não tem dispensado tempo para ver essas coisas. E fica sonhando com mundos espirituais transformados, com outros planetas, com outros mundos. O mundo não precisa de transformação. O mundo não precisa de ser reconstruído, de ser redecorado, de ser reformado. O que precisa de transformação são os moradores. Porque essa frase ela é muito legal, ela diz assim, a casa guarda estreita relação com o morador. O que estraga e o que está atrapalhando aqui hoje são os moradores. Porque os moradores estão desmatando, estão estragando, estão aquecendo, estão poluindo, estão usurpando o planeta. Então o planeta não precisa se transformar, você não precisa ir para um outro mundo para encontrar um mundo maravilhoso. Eu acho que é mais fácil reformar esse. Em tese, particularmente, eu acho que é mais fácil nós transformarmos o morador e, consequentemente, sabe, quando a gente vai se transformando, aí a gente começa a colocar um quadrinho ali, consertar o mofozinho ali na parede, o risco na fachada, a pichação no portão, a gente vai lá e começa a incomodar a gente.
Então, se nós nos empenharmos mesmo no nosso caso específico em transformar os moradores, nós vamos ter um mundo transformado e nós vamos nem precisar mais almejar, sonhar em pensar em ir embora daqui. Até porque eu estou fora dessa proposta, eu não vou de jeito nenhum, nem à força. Se tem livre-arbítrio, fala, não, eu vou ficar. Até porque todas as pessoas que eu conheço, que eu gosto e que eu amo estão aqui. Eu vou fazer o quê em outro lugar? Por mais belo, eu conheço alguns lugares do mundo, e depois do 5º, 6º, 10º dia, o que dá é saudade de Conselheiro Paulino. O hotel, por mais maravilhoso que ele seja, quando eu bato a porta, ele é impessoal. E eu sinto saudade do meu colchão, do meu banheiro, do meu travesseiro, do cheiro da roupa de cama. E 30 dias na Europa e você volta e quando você deita, você olha e fala assim, bate no travesseiro e fala, você é que é bom. Porque nós não caímos aqui de paraquedas. E nem vamos cair na Finlândia, na Islândia, na Noruega. Não, nós não vamos não. Nós estamos inseridos aqui e a coisa é séria. Com as pessoas que nós precisamos conviver, no local que nós precisamos conviver, com o trabalho que nós temos que fazer em nós mesmos e com a responsabilidade pessoal de nos melhorarmos. Uma boa tarde para todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Eu sempre costumo dizer, eu estou vendo aqui alguns rostos estranhos para mim, pelo menos, né? Que Jesus tenha só um pouquinho mais de paciência com a gente, porque se a gente aceitar essa proposta de estudar a doutrina espírita, a gente vai acabar ficando esperto e quando ele menos esperar, nós vamos estar ao seu lado. E dessa vez não vai ser para suplicar nada, vai ser para perguntar a ele aonde a gente pode ajudar na grande proposta que ele deixou para a gente, de implementação e implantação do reino de Deus na Terra. Uma boa tarde para vocês.